Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Rodolfo Oliveira, cujo nome é Símbolos. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, e o objetivo é o de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bem, vocês sabem, não fui eu quem escrevi o texto, foi o irmão Rodolfo Oliveira. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Quero pedir, como peço todos os dias, que vocês, segundo a sua bondade aí, possam se inscrever no canal e possam também compartilhar essa mensagem. Porque a mensagem contém a palavra de Deus e nós, os cristãos, sabemos. A palavra de Deus nunca volta vazia. Então eu conto com vocês, tá bom? Vamos orar? Ó Senhor, nós te rogamos que tu possas nos ensinar, que os nossos corações estejam disponíveis para aprender, que nós possamos entender o que são esses símbolos que estão na tua palavra e o que eles representam para nós. Em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Meus irmãos, então hoje leremos Êxodo 12, de 1 a 14, que vai apresentar símbolos centrais da fé judaico-cristã: o cordeiro, que era sem defeito, o sangue nas portas e o pão sem fermento. Esses elementos simbolizavam o quê? Simbolizam, a libertação, proteção, pureza, apontando para a Páscoa como memória da saída do Egito e para os cristãos como antecipação do sacrifício de Jesus Cristo. Quais são os símbolos principais desse texto que leremos? É o cordeiro sem defeito, que representa a inocência e a perfeição exibida pelo sacrifício. Para Israel era o preço da libertação da escravidão. E para nós cristãos aponta para Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O sangue nas ombreiras e vergas da porta simboliza a proteção contra o juízo divino. O anjo da morte passava por cima das casas marcadas com sangue. Para nós, os cristãos, é símbolo de redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Pão sem fermento, o pão chamado ázimos, representa a pureza, representa a pressa. Israel não teve tempo de fermentar o pão de correr, de fugir. E o fermento muitas vezes simboliza pecado ou corrupção. O pão sem fermento aponta o quê? Para a santidade. Calendário novo. Deus ordena que aquele mês seja o primeiro ano, porque dali para frente tudo seria novo. Então marca o início de uma nova identidade, uma nova história para o povo. E simboliza o recomeço e vida nova em aliança com Deus. Qual a mensagem principal disso que nós vamos ler? Libertação. O ritual da Páscoa celebra a saída da escravidão do Egito. Memória. Cada detalhe é um símbolo para lembrar as gerações futuras da ação salvadora de Deus. Aliança. O sangue e o cordeiro reforçam as relações de proteção e compromisso entre Deus e o seu povo. Cristo como cumprimento. No Novo Testamento, Jesus é visto como o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Ele é visto como aquele que traz, através do seu sacrifício, libertação definitiva do pecado. E qual é a aplicação espiritual que nós podemos dar a esse texto? Para os judeus, a Páscoa é memorial da libertação histórica e identidade nacional. E para nós? Para nós, os cristãos, é símbolo de salvação em Jesus Cristo, que cumpre e amplia o sentido da Páscoa. Para todos, ele ensina sobre fé, obediência e confiança em Deus diante da opressão e da necessidade de recomeço.
Bom, moral da história. Êxodo 12, de 1 a 14, é um texto carregado de símbolos que unem memória, fé e esperança, mostrando que a libertação não é apenas histórica, mas também espiritual e contínua. Vamos ler? Êxodo 12, de 1 a 14. E diz assim, a Páscoa. O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito e disse: Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo comerão juntos, repartindo de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 desse mês, e na tarde desse dia, todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nos batentes dos lados de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento, com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar a casa onde vocês moram. Quando eu estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia com festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Você e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Amém? Bom, irmãos, então o texto chama-se Símbolos. E o versículo escolhido foi o 8, que diz: Naquela noite comeram carne assada com pães sem fermento e ervas amargas. Então, o irmão Rodolfo Oliveira, ele fala que um dia ele ficou surpreso com um comentário de uma pessoa na rede social que fala assim: nossa, em pleno século XXI as pessoas ainda exaltam a cruz de Cristo. Para ela, falar da crucificação de Jesus era uma exaltação de um instrumento de tortura. Ela não conseguia entender qual que era o sentido por trás daquele símbolo. Bom, o povo de Israel tinha outros símbolos para a Páscoa, mas provavelmente deviam causar a mesmo tipo de estranheza que essa moça teve, né? Pão sem fermento, ervas amargas, que coisa doida, né? As pessoas deviam pensar. Mas que bela refeição para um dia de festa. Esses elementos lembravam o povo que Deus os tinha libertado de anos de amarga escravidão. E quando enfim chegou o dia da libertação, eles precisaram sair rápido, sem tempo de fermentar o pão. Quem colocasse o pão para fermentar, estava dizendo que não acreditava que Deus pudesse os libertar naquele mesmo dia ou em qualquer momento. Ora, certamente a cruz é um símbolo muito controverso, né? Há muita dor ali, mas o importante é que existe ali a real libertação, o real perdão e a redenção. O inocente Jesus Cristo se sacrificou voluntariamente para pagar a culpa de pecadores e lhes trazer paz com Deus. Pois é, irmãos. Então a cruz é um símbolo e tanto, né? Nos lembra do que Jesus fez por nós. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Olhe para a cor de cruz de Cristo e louve a Deus por sua graça redentora. Amém? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que
o símbolo maior é a cruz, onde Jesus Cristo deu a sua própria vida para pagar a culpa de pecadores como eu, como você. Para nós, puxa vida, é muito fácil abraçar. Lembra também que nós temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3:6, que diz assim: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Bom, então agora eu me despeço, né? Deixando a frase deste ano, que foi dita por Augusto Nicodemos, o reverendo, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.